pai de Meghan Markle chama a própria filha de hipócrita em entrevista bombástica, perto de comemorar os 80 anos. Thomas Markle deu uma entrevista a um programa de TV descendo malho na hipocrisia da própria filha e do seu marido, também conhecido como Príncipe Harry. A gente sabe que o relacionamento da Meghan com o pai já foi por água abaixo há muito tempo e duvido muito que algum dia eles consigam se resolver. Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui, sobre a história dessa entrevista. Por incrível que pareça, tem uma coisa que eu passo pano para a Meghan, e é sobre essa história do pai dela. Por mais que ele tente se colocar no papel de vítima, sabemos que ele é cheio de mutretas e me parece bem aproveitador também. Porém, eu concordo com ele quando ele diz que Harry e Meghan são dois grandes hipócritas. Eu já até fiz piada com isso aqui porque em qualquer discurso que eles façam sempre falam sobre criar comunidades e mudar o mundo, mas não conseguem resolver os problemas dentro da própria família. A Meghan decidiu cortar os laços com o pai e os irmãos, fingindo que eles simplesmente não existem mais. E o príncipe Harry, que cortou e não cortou ao mesmo tempo, não perde uma oportunidade de cuspir no prato que ele já comeu. Ou seja, duas pessoas extremamente individualistas e egocêntricas que também querem ajudar o próximo e criar comunidades. É aquilo, né? Vamos salvar o mundo, mas se ele não tiver mais jeito, eu vou pro espaço com ela, mas que vocês ficam aí queimando. Se eles lançassem um curso de como se colocar em primeiro lugar, conseguir o que você quer, eu acho que eu teria mais respeito pelos dois. Um dia desses até apareceu um canal de um britânico que começou a malhar depois da adolescência e agora fica dando dicas meio estoicistas pros seguidores. Eu achei podre para ser bem honesto, porém admirei a autenticidade do cidadão. Eu tenho um amigo que é meio assim também, ele é até famosinho nas redes sociais e tem um discurso meio estoicista também. Ele fala que o bonito é mais caro e não sei o que. E aí, o canal dele é meio que para conscientizar os homens a cuidarem mais da própria estética, de uma forma meio machista. Já tive longas conversas com ele sobre isso, mas amigo é amigo, vamos tentar respeitar as diferenças. No fundo, ele é até um cara legal. Mas voltando ao pai da Meghan, que deveria receber o título de cavaleiro da coitada Holândia, ele disse o seguinte nessa entrevista: "Eu nunca fui uma pessoa de comemorar aniversários, mas eu sei de uma pessoa que eu gostaria de receber notícias. No entanto, Meghan permanecerá em silêncio. Eu adoraria conhecer meus netos, mas ficaria feliz com uma fotografia." Agora imagina o medo da mulher de mandar uma foto para ele vender essa foto para um tabloide. Pois é, essa família da Meghan também é um ninho de surucucus difícil. Atualmente ele mora no México, numa cidade que fica bem próxima à fronteira com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, da casa dele até a casa da Meghan, a distância é de mais ou menos uns 400 quilômetros. Isso daria menos do que uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo. Mas é aquilo, escolhas. Nesse caso específico, fica até difícil julgar os abutres de Montecito. No entanto, apesar das duras palavras de Thomas Markle, é importante lembrar que a relação entre pais e filhos nem sempre é fácil. Muitas vezes, divergências e desentendimentos podem surgir, mas é fundamental buscar a compreensão e o diálogo para tentar resolver essas questões. No caso de Meghan Markle e seu pai, parece que essas diferenças se tornaram irreconciliáveis. Além disso, é interessante observar como a mídia pode influenciar e amplificar os conflitos familiares. O fato de Thomas Markle viver no México, em uma cidade próxima aos Estados Unidos, e a distância considerável entre sua residência e a casa de Meghan em Montecito, na Califórnia, pode ter contribuído para o distanciamento entre eles. A mídia também desempenha um papel importante ao expor essas desavenças e criar especulações sobre a relação entre pai e filha. Apesar das diferenças e desavenças entre Meghan Markle e seu pai, é importante reconhecer que a relação entre pais e filhos pode ser complexa e desafiadora. Cada família possui suas próprias dinâmicas e histórias, e nem sempre é fácil manter um relacionamento harmonioso. No entanto, é essencial que ambas as partes estejam dispostas a buscar a compreensão mútua e o diálogo para superar os obstáculos. No caso específico de Meghan e seu pai, a distância geográfica entre eles parece ter contribuído para o afastamento. Morando no México, Thomas Markle encontra-se a aproximadamente 400 quilômetros de distância da residência da filha em Montecito, na Califórnia.
Essa separação física pode ter dificultado o estabelecimento de um contato próximo e constante entre eles. Além disso, a pressão da mídia também exerce um papel significativo nesse conflito familiar. A exposição pública das divergências entre pai e filha, bem como a especulação constante sobre sua relação, podem ter aumentado as tensões e feito com que as diferenças se tornassem irreconciliáveis. A relação conturbada entre o pai de Meghan Markle e a própria filha tem sido amplamente discutida pela mídia. No entanto, é importante lembrar que conflitos familiares não são incomuns e podem ocorrer em qualquer família, independentemente de sua posição social. A distância geográfica entre os dois também pode ter influenciado na dificuldade de manter um relacionamento próximo e constante. Além disso, a presença constante da mídia, sua exposição das desavenças familiares podem intensificar ainda mais as tensões. A pressão pública sobre a vida pessoal de Meghan e seu pai pode ter contribuído para o aumento das divergências e dificultado uma possível reconciliação. Thomas Markle, pai de Meghan Markle, recentemente concedeu uma entrevista polêmica em que chamou sua própria filha de hipócrita. Essa acusação não é surpreendente, uma vez que o relacionamento entre eles já estava abalado há algum tempo. No entanto, é importante considerar que a relação entre pais e filhos nem sempre é fácil e divergências podem surgir. A distância geográfica entre eles, com Thomas Markle morando no México e Meghan em Montecito, também pode ter contribuído para o distanciamento entre ambos. A influência da mídia nesse conflito familiar também é notável. A exposição constante das desavenças e especulações sobre a relação entre pai e filha só aumentam as tensões e dificultam uma possível reconciliação. É crucial lembrar que as famílias têm suas dinâmicas individuais e que conflitos podem surgir em qualquer núcleo familiar, independentemente de sua posição social. No caso específico de Meghan e seu pai, a distância geográfica entre eles parece ter contribuído para o afastamento. Morando no México, Thomas Markle encontra-se a aproximadamente 400 quilômetros de distância da residência da filha em Montecito, na Califórnia. Essa separação física pode ter dificultado o estabelecimento de um contato próximo e constante entre eles. Pode-se dizer que a relação tumultuada entre o pai de Meghan Markle e a própria filha é um exemplo de como os conflitos familiares podem se intensificar. Além da distância geográfica entre os dois, é importante considerar que a exposição constante da mídia às desavenças familiares pode alimentar ainda mais as tensões e dificultar uma possível reconciliação. No caso específico de Thomas Markle, sua mudança para o México pode ter sido influenciada, em parte, pelo desejo de se afastar da pressão midiática e buscar uma vida mais tranquila. No entanto, a distância entre ele e Meghan pode ter contribuído para um maior distanciamento emocional e dificultado o estabelecimento de um diálogo construtivo. É importante lembrar que, apesar dos conflitos e das palavras duras ditas na entrevista, a relação entre pais e filhos é complexa e pode ser marcada por desentendimentos. Cada família enfrenta seus próprios desafios e dificuldades e nem sempre é possível encontrar uma solução imediata para as diferenças. A relação entre pais e filhos é um tema recorrente na mídia e muitas vezes pode ser marcada por conflitos e desentendimentos. No caso do pai de Meghan Markle, Thomas Markle, suas declarações na entrevista revelam um distanciamento emocional e uma difícil reconciliação com a filha. A distância geográfica entre eles, com Thomas vivendo no México e Meghan em Montecito, pode ter contribuído para a dificuldade de estabelecer um contato próximo e constante. Além disso, a influência da mídia nesse conflito familiar é notável, uma vez que a exposição pública das desavenças e especulações sobre a relação entre pai e filha só aumenta as tensões e dificulta uma possível reconciliação. No entanto, é importante considerar que cada família tem suas próprias dinâmicas e que conflitos podem surgir independentemente de sua posição social. A relação conturbada entre Meghan Markle e seu pai, Thomas Markle, revela a complexidade das relações familiares. A distância geográfica entre eles, a influência da mídia e as diferenças individuais contribuíram para o distanciamento e a dificuldade de reconciliação. É importante lembrar que conflitos familiares são comuns e requerem compreensão e diálogo para serem superados.